Oi pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês hoje sobre problema. Se eu te perguntar, você que é empreendedor ou empreendedora, profissional liberal, autônomo, autônoma, tem o seu negócio, quantos problemas você tem no seu negócio hoje? Se você parar para pensar, você começa com certeza a pensar nos problemas que estão sendo resolvidos mais ultimamente. Depois você vai para aqueles problemas talvez maiores e mais lentos, mas essa é uma informação um pouco difícil, né? De você ter assim rapidamente. E olha que interessante. O problema não é ter problemas. Na verdade, problema é uma fonte de boas ideias, de soluções, e é normalmente no problema que reside as soluções mais geniais. Quanto mais especialista em problema você é, mais especialista em soluções você fica. Às vezes nós temos medo dos problemas. Então acabamos procrastinando para enfrentá-los. E eles acabam se transformando em outros problemas ou aumentando de tamanho. Então hoje eu vou te dizer que só existem 4 tipos de problemas. Desta forma, fica tudo mais fácil se você enxergar a partir desse ponto de vista que eu vou passar. Então vamos lá. O primeiro tipo de problema, costumo chamá-lo de problemas sem soluções. Ou seja, são aqueles problemas que nós não temos nenhum controle. Nada, não é possível fazer nada. Então são aqueles problemas que estão fora do nosso alcance. Exemplo, um problema que não é nosso. Ou uma condição física. Por exemplo, o tempo. Não há tempo para que seja feito tal ação. Você não vai conseguir parar o tempo ou voltar no tempo para realizar. Já foi, ficou no passado. Um outro exemplo são as leis da natureza. Por exemplo, essa pandemia. Nós não temos o que fazer. Todos fomos atingidos, todos estamos tendo que nos adaptar. E em relação ao problema em si, que é a pandemia, não há o que podemos fazer. Nós não podemos fazer nada. Não está ao nosso alcance resolver o problema da pandemia. Ou até, por exemplo, a questão da morte, uma ação que não está ao nosso alcance devido a uma condição natural, né? Então esses problemas, se você fizer uma análise agora desses problemas sem solução ou sem soluções, quantos desses problemas você tem hoje no seu negócio? Eu acredito que pelo menos 10%, 20% dos seus problemas são sem soluções. Ou seja, você está preocupado com uma coisa que já aconteceu e não tem como você voltar mais. Ou um problema que não há o que você possa fazer, literalmente não há. Então esse é um problema que você tem que descartar. Se não há o que fazer, já passou e não tem
você não tem nenhum tipo de autonomia, então tire ele da sua cabeça. Ele está roubando energia, foco, paciência, criatividade, e você não está transformando em nada de útil para o seu negócio. Muito pelo contrário. O problema número 2, o segundo tipo de problema, é o problema que eu chamo de problema paranoia. O que significa isso? São aqueles problemas que não existem. O problema não existe. Ele está na sua cabeça. Ou nem vai existir. É uma paranoia. É um problema mãe de Ná. Você está prevendo algo que não há nenhum tipo de chance de acontecer. Então eu costumo dizer que são aqueles problemas do futuro. Só que é um futuro que jamais acontece. Então isso vem decorrente, por exemplo, de experiências negativas que já tenha tido. Então você já teve um problema e está com medo de que ele ocorra novamente. Mas não é porque você teve uma vez, você vai ter de novo. Ou são aqueles problemas que eles podem até existir, mas eles são infinitamente menores. E quando existe realmente um problema, ele só pode ser de 2 tipos, que são os próximos problemas, os próximos 2 tipos de problemas que eu vou falar a seguir. Então, se ele é um problema paranoia que nunca vai existir, tire ele da sua cabeça. Porque ele está roubando energia também, como os problemas sem soluções. Você está gastando sua energia com uma projeção de algo que não vai acontecer. E se você acha que vai acontecer, analise o tamanho, porque provavelmente a sua paranoia está aumentando ele de tamanho. Quando você faz isso, você consegue enxergar com olhos de realidade, não de paranoia. Então esse é o segundo tipo de problema. É um problema virtual. É um problema da sua cabeça. Tire ele da sua cabeça. Faça uma análise agora. Quantos desses problemas você tem no seu negócio hoje? 10%? 20%? Tente mensurar quantos desses problemas, desse tipo de problema você tem no seu negócio hoje. E tire ele da sua cabeça. É como um HD do computador, vai sobrar mais espaço. Você vai ter mais velocidade de memória RAM para os próximos 2 tipos de problemas que eu vou passar para vocês agora. O terceiro tipo de problema é um problema que eu chamo de problemas incêndios. Eu acho que se você é um empreendedor ou uma empreendedora, você já deve ter se deparado com esse tipo de problema algumas vezes. Aliás, eu chego a dizer que a maioria dos empreendedores poderia acordar, vestir o uniforme dos bombeiros e ir trabalhar. Porque chega a parecer um vício viver apagando incêndio. Os problemas incêndios são aqueles problemas que nos pegam despreparados, nos pega não na situação ideal, sem preparação, sem planejamento,
e acabam consumindo mais tempo do que deveria, mais recursos do que deveria ou até que você possui. Normalmente ele gera um estresse gigantesco e normalmente são esses problemas que destroem um negócio. Ou seja, não são os problemas que destroem um negócio, são aqueles problemas que você não está preparado para enxergá-los que destroem o seu negócio. São o que a gente apelida de fogo no parquinho. Todo dia tem algo novo, cada hora vem de um lugar. Quem grita mais é atendido primeiro. É mais ou menos assim que funciona. Ou se você tem um perfil financeiro, você cuida melhor dessa parte do seu negócio e as outras partes estão pegando fogo. Seu comercial está pegando fogo. Você só está preocupado ali em fazer o controle nas suas planilhas e etc. Ou o contrário, você não tem controle nenhum, é bom de vendas. Está lá na frente, no balcão, está à frente conversando com o cliente, faz isso muito bem, mas não tem controle financeiro, não tem controle, não tem um mínimo de uma gestão de números, porque não gosta de números, e isso acaba virando um problema incêndio, vai pegar fogo uma hora. Ou seja, para que não haja o problema incêndio, é preciso que você se prepare para os problemas. E quando você se prepara para os problemas, ele se transforma no problema tipo 4, que é o problema oportunidade. E se você parar para pensar, todos os problemas devem ser uma oportunidade. Basta que você esteja preparado. Então existe, por exemplo, a possibilidade de prever uma situação de problema. Há a possibilidade de você planejar a execução das suas soluções de forma a não gerar riscos, de forma a estar condizente com o seu bolso, por exemplo. Você se planeja financeiramente. E melhor que isso, transformar os problemas oportunidade, que são todas as situações desafiadoras de todas as áreas do seu negócio, em uma ponte para uma solução efetiva, uma solução acima da média, uma solução que transforma um problema num diferencial competitivo. Vou dar um exemplo muito clássico, mas que eu não canso de dar. O pessoal fala que o Ayrton Senna era um bom piloto na chuva, mas na verdade ele era um péssimo piloto na chuva, quando ele corria de kart. Como ele sabia que ele tinha medo de dirigir na chuva, o que ele fazia? Quando chovia, todo mundo recolhia o kart e ele era o único que ficava na pista, correndo. E por ele ter transformado esse problema numa solução efetiva, ele teve a chance, quando ele estava na Fórmula 1, de correr na sua Lotus num dia de chuva e chegar em primeiro. Ele virou o Ayrton Senna. Não sei se você conhece essa história, talvez conheça, talvez não conheça, mas se você pesquisar, você vai encontrar essa história de transformação de um problema em uma solução maravilhosa. Então, o grande papel do empreendedor, a grande função do empreendedor de sucesso,
é ser especialista em problemas oportunidade. Mas como eu vou fazer isso? Se preparando. E para se preparar, você primeiro precisa enxergar todas as dimensões do seu negócio, inclusive aquelas partes que você não gosta de fazer, e você precisa enxergar as necessidades dessas áreas. O que as áreas da sua empresa estão precisando estrategicamente? Quando você consegue visualizar isso, olhando para todas as áreas do seu negócio, você é capaz de traçar um plano para estar preparado para os problemas. Nesse momento, você não tem mais o problema tipo 1, os problemas sem soluções, porque você já entendeu que você não tem autonomia. Nesse momento, você não tem mais os problemas tipo 2, que são os problemas paranoia, porque você já está se sentindo capaz e no controle. Quando você se sente no controle, você sabe dos problemas que você tem e você sabe qual é o planejamento para resolvê-los, você deixa de ter os problemas paranoia. Ele acaba virando uma sensação de segurança, porque você mapeou todos os problemas que você tem, você se planejou, você traçou estratégias para solucioná-los. E quando você faz isso, você deixa de ter o problema tipo 3, que é aquele problema que hoje, infelizmente, a maioria dos empreendedores gastam a maior parte do seu tempo. São os problemas apagando incêndio. Então faça uma análise agora que eu passei para você. Essa dica dos 4 tipos de problema, e você vai ver que sem muito esforço 80% dos seus problemas hoje são problemas oportunidade. 20% dos seus problemas são dos outros tipos. E é isso. Seja especialista em problemas, e eu vou continuar dando dicas aqui para a gente transformar todos os problemas em soluções efetivas. Valeu!